Deixa eu ver uma coisinha aqui. Vamos lá. Vamos embora. Não, pode deixar como está aqui mesmo, não, lá do comecinho. Deixa eu ver. Isso. Pronto. Tá, isso por favor. A gente abre aqui. Deixa eu ver. Isso. Bota bem aí. Olá, estamos de volta no curso preparatório para o exame da OAB Ícones do Direito. Eu sou o professor Fernando Capês, esse é meu livro, nós estamos dando prosseguimento ao estudo Aplicação da Lei Penal no Tempo. Lembra que na última aula nós vimos? Pode aproximar, se possível, deixar para eles lerem isso aqui. Importante deixar que eles possam visualizar. Muito bem. Então, a irretroatividade é uma decorrência da anterioridade. Se uma lei deve ser anterior ao fato, não pode ser posterior. Logo, não alcança fatos cometidos antes de sua entrada em vigor. A irretroatividade está prevista, o princípio está previsto no artigo 5º, inciso 40, e no Código Penal, no artigo 2º, caput e parágrafo. Abolício crimes é a lei posterior que deixa de considerar um fato criminoso. Ou deixa de considerar criminoso um fato. Retroage para extinguir a punibilidade do agente, ainda que já exista condenação transitada em julgado. Nesse caso, a competência será do juiz da execução. Isso está escrito na Lei de Execução Penal e tem a súmula 611 do STF. E a extinção da punibilidade afetará todos os efeitos penais, principais e secundários, subsistindo, no entanto, os efeitos penais. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, também retroage para favorecê-lo, ainda que após o trânsito julgado da condenação. É a chamada retroatividade em benefício do agente. Se a lei for revogada por lei mais severa, continuará se aplicando ao fato praticado durante a sua vigência, mesmo após sua revogação. É a ultratividade que nós estudamos. Aí falamos da norma processual, que tem incidência imediata, lembra disso? E ela se aplica ao fato pouco importante, se prejudicando ou beneficiando. Depois tem a distinção entre norma penal e norma processual. E a questão das normas penais em branco, nós vamos dar uma olhadinha nesta aula. Ponto. Isso foi visto na aula passada. Esse material será disponibilizado para estudo de vocês. Vamos prosseguir com a segunda parte da aplicação da lei penal no tempo. Muito bem. Eu dizia da norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? Também chamada norma penal cega ou aberta. Norma penal em branco é aquela em que o preceito primário, aquela parte do tipo que descreve o crime, matar alguém, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel e assim por diante, a parte descritiva do tipo, a parte que descreve a conduta, chamada de preceito primário,
está incompleta. E ela tem que ser completada por uma outra norma. Então eu tenho uma lei que descreve um fato criminoso, mas essa lei tem a descrição incompleta. Por isso é chamada norma penal em branco, cega ou aberta. A norma penal em branco, cega ou aberta, que tem a descrição incompleta, é completada por uma outra norma. Essa outra norma pode ser uma lei, ou essa outra norma pode ser um decreto, um regulamento. Quando a norma penal em branco for completada por outra lei, ela será chamada de norma penal em branco em sentido lato ou homogênea. Lei sendo completada por lei. E quando a norma penal em branco for completada por um decreto, por um regulamento, por um ato inferior à lei, ela será chamada de norma penal em branco heterogênea ou em sentido estrito. Repetindo, norma penal em branco é aquela em que a descrição do crime vem incompleta e tem que ser completada por outra norma. Se for uma outra lei, norma penal em branco em sentido lato ou homogênea. Se for um ato inferior, norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea. Vamos dar exemplos? Vamos dar um exemplo de uma norma penal em branco em sentido lato ou homogênea. Lei completada por lei. Artigo 237 do Código Penal Brasileiro. 237 do Código Penal. O artigo 237 diz: é crime contrair matrimônio violando impedimento que cause nulidade absoluta. Portanto, o sujeito se casar afrontando o impedimento legal que causa nulidade absoluta ao casamento, ele comete um crime. Pai que casa com a filha tem um impedimento que provoca nulidade absoluta desse matrimônio. Mesmo assim, ele casa, comete um crime. Artigo 237 do Código Penal. Não sei se você concorda comigo, mas eu só vou saber se existe crime se eu conhecer quais são os impedimentos que causam nulidade absoluta. Os impedimentos que causam nulidade absoluta estão previstos no artigo 1521 do Código Civil. Portanto, o artigo 237 do Código Penal é completado pelo 1521 do Código Civil. 237 do Código Penal, completado pelo 1521 do Código Civil. 237. É crime casar violando impedimento que causa nulidade absoluta. 1521 do Código Civil. São esses os impedimentos que causam nulidade absoluta. Essa é uma norma penal em branco em sentido lato ou homogênea. Eu te pergunto, se digamos que haja uma modificação no Código Civil e um determinado impedimento que causa nulidade absoluta é revogado, não é mais impedimento, deixou de ser impedimento, era impedimento e não é mais. Então, o tio casa com a sobrinha, violou o impedimento que causa nulidade absoluta. Tio casou com a sobrinha. Vem o Código Civil e é modificado. Tio que casar com sobrinha não causa mais nulidade absoluta do casamento. Deixou de ser um impedimento. Vocês concordam que a mudança posterior do complemento teve repercussão no 237? Nesse caso, indaga-se. A mudança do complemento retroage para beneficiar o agente? Operou-se uma abolitio criminis? E agora? Resposta. Neste caso, houve uma abolitio criminis. Neste caso, a mudança retroage para beneficiar o agente. E neste caso, a alteração do complemento tem efeito retroativo. O sujeito vai ter extinta punibilidade. Vai deixar de cometer um crime. Por quê? Porque aquele complemento
não tinha as características da temporariedade. O que dizia a lei? Não pode casar tio com sobrinho. Aí vem uma mudança e diz, agora pode casar tio com sobrinho. Bom, se pode casar tio com sobrinho, ali, aquele complemento que existia na época do casamento, quando ele casou tio com a sobrinha, e o Código Civil proibiu o casamento do tio com sobrinha, o Código Civil não dizia, não pode casar tio com sobrinha esse ano. Não pode casar tio com sobrinha nesse período. Não, ele dizia, não pode casar tio com sobrinha definitivamente. Não era um complemento feito para um determinado momento. Não era um complemento feito para alcançar um período. Não, ele tinha características de definitividade. Quando o impedimento é suprimido, também ele é suprimido de forma definitiva, de maneira que retroage para beneficiar o agente. Segundo exemplo, artigo 33 da Lei Antidrogas, da Lei Antitóxicos, tráfico de drogas. É crime traficar drogas. Bom, mas como é que eu vou saber se existe crime? Tem a portaria do Ministério da Saúde descrevendo as substâncias consideradas drogas. Tá lá. Então o sujeito trafica lança-perfume. Vendeu lança-perfume. O lança-perfume está na relação de substâncias consideradas entorpecentes. Muito bem, então ele cometeu o crime. Suponhamos que viesse a ser suprimido o lança-perfume daquela relação. Retroage ou não retroage? Agora nós estamos falando de uma norma penal em branco em sentido estrito, heterogênea. Uma lei complementada por um ato inferior, uma portaria. Eu dei um exemplo de uma lei complementada por uma lei e de uma lei complementada por um ato inferior, uma portaria. Suprimiu o lança-perfume, retroage? Também retroagiria, se houvesse a supressão. Porque a lei não diz, é crime traficar lança-perfume no carnaval. Ela diz, é crime traficar lança-perfume. A norma tem características de definitividade. De maneira que, se o suplemento for suprimido ou alterado, isso tem repercussão. Também retroagirá. Note que a retroatividade não depende do complemento ser lei ou ato inferior, mas depende das características de definitividade. Seja norma penal em branco em sentido lato, lei completada por lei. Seja norma penal em branco em sentido estrito, lei completada por regulamento. Em ambos os casos, se houver a supressão do elemento do tipo, retroagirá, porque em ambos os exemplos as normas tinham características de definitivas. Agora, você quer ver uma situação diferente? Lei de Economia Popular. Artigo 2º, inciso 6º da Lei de Economia Popular. O artigo 2º, inciso 6º da Lei de Economia Popular diz que é crime. É crime vender acima do preço fixado nas tabelas. Quando existe regime de tabelamento de preço, a venda acima da tabela configura crime. Olha aqui uma norma penal em branco em sentido estrito heterogênea. A lei descrevendo como crime vender acima da tabela e a portaria, que é a tabela fixando o preço. Vendeu acima da tabela, cometeu crime. Pois bem, passa o tempo e muda o preço da tabela. Ele fala, opa, pera um pouquinho. A tabela aumentou o preço, agora eu estou dentro da tabela. Retroage esse preço para me beneficiar? Eu vendi por R$30. A tabela dizia que era R$20 o preço máximo. Eu vendi por 30. Passou um ano, só que a tabela está em 50. Agora eu estou dentro. Retroage esse aumento do preço para me beneficiar? Aí não. Por que não? Porque o complemento tinha características de temporariedade. Você não podia vender acima da tabela vigente naquele dia. O que interessava era a tabela daquele dia. Se o preço vier a ser reajustado e você passar a ficar dentro da tabela, pouco importa. O que você não podia era ter violado a tabela vigente naquela época. Este complemento tinha características de temporariedade. E por esta razão, a alteração do complemento não retroage para beneficiar. É tratado como uma norma
de vigência temporária. E é mesmo. É uma norma penal em branco excepcional. Ela foi feita para vigiar naquela época. O que importa é que ela fosse obedecida à tabela daquela época e não posteriormente. Moral da história: a alteração do complemento das normas penais em branco somente retroage para beneficiar o agente quando o complemento não tinha características de temporariedade, quando era um complemento definitivo. Quando o complemento tinha características de temporariedade, neste caso, retroage para beneficiar. Tá claro? Não, não entendi. Não entendeu? Então decora. Tráfico de drogas e violação de impedimentos ao casamento, alteração do complemento não retroage. Tabela oficial, alteração do complemento retroage. Tá legal? Vamos prosseguir. Tempo do crime. Artigo 4º do Código Penal. Só no quadrinho, esquece o resto, foca nesse aqui. Isso. Muito bem. O artigo 4º do Código Penal adotou a teoria da atividade. O que significa, agora comigo na tela, o que significa a teoria da atividade? Um crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Teoria da atividade. O que se leva em conta é o momento da conduta. Um crime se considera praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Um sujeito com 17 anos, na véspera de completar 18 anos, na véspera de apagar a velhinha, dá um tiro na cabeça da avó. Ela vem a morrer uma semana depois. Quando ele deu o tiro, ele era menor de 18. Quando ela morreu, ele era maior de 18. Como o Código Penal não adotou a teoria do resultado, o tempo do crime não é o tempo em que ocorreu o resultado, em que se consumou a morte. O tempo do crime é o tempo da ação, teoria da atividade. Por isso ele não responde pelo crime. No momento em que ele praticou o crime, ele era menor. Portanto, teoria da atividade, tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão. De certa forma, o código não foi muito coerente, porque quando ele foi tratar de prescrição, ele diz o seguinte: prescrição, Código Penal, artigo 111, inciso 1. Só aqui, mais nada. Só aqui. 111, inciso 1. Aqui ele adotou a teoria do resultado. A prescrição só começa a correr a partir da consumação. Só começa a correr a prescrição a partir da produção do resultado. Mas aqui, agora sobe aqui, o tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão. O crime se considera praticado a partir da ação ou omissão. Artigo 4º. Teoria da atividade. Mas a prescrição só começa a correr a partir do resultado. Teoria do resultado para marcar o início da prescrição. Teoria da atividade para marcar o início, o tempo em que o crime se considera praticado. Tá claro? Muito bem. E no caso do crime permanente? O que é o crime permanente? Crime permanente é aquele que se prolonga no tempo. É aquele em que a consumação vai se protraindo no tempo. Repito. Crime permanente é aquele em que a consumação vai se prolongando no tempo. Quer um exemplo? Sequestro. O sujeito sequestra a vítima e mantém a vítima num cárcere. Portanto, mantém a vítima em cárcere privado, ali sequestrada. Está lá a vítima. Enquanto durar o sequestro, o crime está se consumando. Se o sequestro durou 6 meses, a cada dia a consumação se renova. A cada dia a ação também se renova. A ação e a consumação vão se renovando. Logo, se a gente for aplicar a regra do artigo 4º, o tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão. Como a ação ou omissão vão se prolongando no tempo,
vai se prolongando no tempo, quando o crime se considerará praticado até o último dia em que ocorrer o sequestro. Então a polícia vem, estoura o mocó e liberta a vítima. Tudo bem. Naquele dia foi considerado o último dia da ação, portanto, até aquele dia o crime estava sendo praticado. Vou te dar um exemplo. O sujeito com 17 anos sequestra a vítima e mantém a vítima sequestrada por 2 anos. Até os 19, responde pelo crime, porque a cada momento a ação foi sendo renovada. Note que o crime permanente é um crime só, é uma ação só, que vai se prolongando no tempo. Tá claro? Situação um pouco mais polêmica é a do crime continuado. No crime permanente eu tenho uma ação só. No crime continuado, sabe o que acontece? Vários crimes. Eu tenho um crime, depois é praticado um novo crime, depois é praticado um novo crime, depois um novo crime. Como são crimes da mesma espécie, furto, roubo. Como são crimes da mesma espécie, quando esses crimes da mesma espécie forem praticados em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, vai ser considerada a continuidade delitiva. O que é isso? A continuidade delitiva significa que, na realidade, são vários crimes autônomos entre si. Um autônomo em relação ao outro. Então, eu, por exemplo, pratico 5 crimes em continuidade delitiva. No espaço de 6 meses, em condições de lugar semelhantes, modo de execução, de tempo, crimes da mesma espécie, eu pratico 5 crimes. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 crimes em continuidade delitiva. Na realidade, eu tenho uma pluralidade de crimes. Na realidade, eu tenho 5 crimes. Mas para fins de aplicação da pena, eu vou considerar uma unidade. É uma ficção jurídica. É uma unidade ficta. Esta unidade só vale para fins de aplicação de pena. Então, embora sejam 5 crimes, cada um praticado no seu momento, na hora que eu for aplicar a pena, eu aplico a pena de um só deles, aumentada de 1/6 até 2/3. Então, na realidade, são vários crimes, mas para fins de aplicação da pena, se faz uma ficção. É uma ficção legal. Aplica-se a pena de um deles, aumentada de 1/6 até 2/3. Pois bem, e agora, como é que eu faço com o crime continuado? Eu pratico um crime aqui. Depois eu pratico um segundo crime em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes. Depois eu pratico um terceiro crime. Depois eu pratico um quarto crime. Entre o terceiro e o quarto, entra uma nova lei. E agora? Poxa, no crime permanente está tranquilo, não é? No crime permanente, vou até mostrar para vocês aqui. No crime permanente está sossegado. Crime permanente eu tenho aqui, ó. Crime. Entrou a nova lei aqui. Nova lei. E mais severa, para não ter dúvida. Entra aqui uma nova lei mais severa. Como é um crime só, ele continua a ser praticado na vigência da lei mais severa. É ela que vai ser aplicada. Você aplica a última lei. O crime continuou sendo praticado na vigência dessa lei. Então, é a última lei que vai ser aplicada, porque é um crime só. Agora, e no caso do crime continuado? No caso do crime continuado, eu tenho aqui um crime, depois eu tenho um segundo crime, depois eu tenho um terceiro crime, depois eu tenho um quarto crime. São 4 crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes. E entra aqui a nova lei. Aqui entra a nova lei. Um, 2, 3, 4. Entra a nova lei mais severa. E agora? Qual que eu aplico? Aqui é diferente, eu não tenho um crime só.
São vários crimes, cada um no seu momento, só que em condições de tempo semelhantes. Resposta, está aqui a resposta. Súmula 711 do STJ. Comigo. Tanto no crime permanente quanto no crime continuado, se entrar uma nova lei, aplica a nova lei. Aplica-se a última lei ao crime permanente ou a todos os crimes continuados, ainda que esta última lei seja a mais severa. Isso não é posição doutrinária nem lei, é posição jurisprudencial do STJ, súmula 711 do STJ. Tá ok? Tá legal? Vamos prosseguir. Vamos empurrar isso aqui para lá e vamos agora prosseguir. Dentro da aplicação da lei penal no tempo, os manuais, os cursos, inserem este tema que eu vou passar para vocês, certo? Conflito aparente de normas. Muito bem. O que é o conflito aparente de normas? O conflito aparente de normas é um conflito, uma disputa. Um conflito entre normas. Que, se a gente for usar uma preciosidade técnica, vamos falar em conflito de leis, não de normas. Mas tudo bem. Então, é um conflito. Duas normas brigando. Estão disputando. Duas ou mais normas em conflito. Eu tenho duas ou mais normas. Eu tenho um só fato. E as normas querendo todas regular esse fato. Então elas estão disputando qual delas vai regular o fato. É um conflito entre leis para saber qual dessas leis regula o fato. Só que esse conflito é um conflito aparente. Porque na realidade, embora aparentemente todas pudessem regular, na realidade só uma regula. Então é um conflito aparente entre normas que querem regular o mesmo fato. Mas, na realidade, só uma delas regula esse fato. Por isso que esse conflito é um conflito ilusório, aparente. Conflito aparente de normas. O que eu preciso ter para ter o conflito aparente de normas? Eu tenho que ter um só fato. Eu tenho que ter duas ou mais normas. Senão não dá conflito, né? Se cada norma tiver seu fato, não dá briga. Eu tenho que ter um só fato, duas ou mais normas. Aparente aplicação de todas elas ao fato. Então são várias normas, um só fato, e aparentemente todas se aplicam a esse fato. Mas na realidade, só uma delas se aplica. Esse, na realidade, só uma delas se aplica, demonstra que aquele conflito era aparente. Bom, já que existem duas ou mais normas pretendendo se aplicar ao mesmo fato, e só uma delas se aplica, o que torna aquele conflito aparente, como é que eu vou saber qual dessas normas se aplica? Aplicando os princípios que solucionam o conflito aparente de normas. Quais são os princípios que resolvem esse conflito aparente de normas? Quais são os princípios que nos dizem qual a norma que deve ser aplicada? Vamos a eles. Primeiro princípio está aqui. Ele se chama princípio da, vamos escrever aqui, princípio da especialidade. Princípio da especialidade. O princípio da especialidade diz: lex specialis derogat generali. A lei especial revoga a lei geral. Aproxime só da parte superior aqui
para eles. Isto, muito bem. Ótimo, excelente. Princípio da especialidade, lex specialis derogat generale. Continua aí. Isso quer dizer o seguinte: a lei, no conflito entre duas leis, uma geral e a outra especial, a lei especial prevalece sobre a geral. Pode vir comigo. No conflito entre uma lei geral e uma lei especial, a lei especial prevalece sobre a geral. Bom, o que é lei especial? Lei especial é aquela que tem todos os elementos da geral. E mais alguns, chamados de elementos especializantes. É isso que torna a lei especial. O fato dessa lei ter tudo que a outra tem. A lei especial tem tudo que a lei geral tem. E mais alguma coisa, que são os elementos especializantes. Então, no conflito entre uma lei que é genérica e uma que é especial, a lei especial é que vai se aplicar ao fato e não a lei geral. A lei especial derroga a geral. É o que está lá. Põe de novo na tela. A lei especial derroga a geral. Pode parar aqui, tá ótimo. Agora aumenta, parou aí. Vamos mostrar como é que se dá o conflito entre uma lei geral e uma lei especial. A lei especial tem tudo que a lei geral tem. É como duas caixas de presente. Eu tenho duas caixinhas de presente, só que uma delas tem um lacinho, tem alguma coisa que a torna especial. Ela tem um elemento especializante. Ó, tem tudo que a outra tem, só que tem um elemento a mais que a torna especial. Presta atenção numa coisa muito importante. Essa lei não é necessariamente mais grave que essa. Essa lei não descreve um fato maior do que esse. Descreve um fato especial. Esse fato aqui, descrito na lei especial, tem todos os elementos da geral e mais alguns. Mas não se trata de um conflito entre uma caixa maior e uma caixa menor. Essa aqui não cabe dentro dessa. Elas são simplesmente diferentes. Ela não é nem maior, nem menor. Nem mais grave, nem menos grave. Ela é simplesmente especial. Você quer ver? Homicídio. Código Penal. Matar alguém. Matar alguém é a caixinha genérica. É a lei geral. Agora, infanticídio. Artigo 123. Matar especificamente o seguinte alguém. Matar o próprio filho, durante o parto ou logo após, sob influência do estado puerperal. Olha quantos elementos especializantes existem aqui. A norma do homicídio é mais grave que a do infanticídio. É maior que a do infanticídio. Mas se a própria mãe matar o filho durante o parto ou logo após, sob influência do estado puerperal, aparentemente ela vai estar sujeita à norma do homicídio e vai estar sujeita à norma do infanticídio. Aparentemente, duas leis vão se aplicar à ação dela. Prevalecerá a norma que descreve infanticídio, porque ela é especial em relação à norma do homicídio. Embora o infanticídio seja um crime muito menos grave do que o homicídio, vai se aplicar o artigo 123, porque ele é especial em relação ao 121. Vamos ver um segundo. Contrabando, importação de mercadoria proibida. E artigo 33 da Lei Antitóxicos. Pode aproximar daqui. E artigo 33 da Lei Antitóxicos. Isso. Se o sujeito importar qualquer mercadoria proibida, se ele importar qualquer mercadoria proibida, é contrabando. Mas se a mercadoria proibida que ele importar especificamente for droga, eu tenho elemento especializante. Substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica. São os elementos especializantes. Aqui, o tráfico é mais grave que o contrabando. Eu te dei um exemplo do infanticídio, que é menos grave que o homicídio, e se aplica, porque é especial. E estou dando um exemplo agora do tráfico, que é mais grave que o contrabando, e se aplica, por ser elemento especializante. Tá certo? Mesmo, houve uma discussão muito grande
quando era importação de lança-perfume. Se entendia que em alguns países, pode botar na minha cara a câmera, em alguns países o lança-perfume é permitido. Então, nos países em que era permitido o lança-perfume, se alguém do Brasil importasse, da Argentina, importa lança-perfume da Argentina onde está permitido. Alguns tribunais regionais federais entendiam que era caso de contrabando, porque o lança-perfume era considerado droga só no Brasil e não na Argentina. Não prevaleceu. Prevaleceu que qualquer que seja droga, qualquer que seja substância entorpecente, se houver importação, não é contrabando, mas tráfico de drogas. Lei especial e geral. Então lembre, não é um conflito de maior para menor, de menor para maior, de parte para todo. É um conflito de geral e especial. O especial prevalece não porque é maior, mais amplo ou mais grave. Ele prevalece porque é especial. Então, última olhadinha para despedir. Princípio da especialidade, lex specialis derogat generale. Vamos ao segundo princípio que soluciona o conflito aparente de normas. Pode ser que o conflito não seja assim tão fácil de resolver. Porque o princípio da especialidade é fácil de ser aplicado. É fácil você ver qual é a norma especial e qual é a norma geral. Pode ser que o conflito não seja entre uma geral e uma especial, mas entre o mais grave e o menos grave. Para não confundir, eu vou apagar o princípio da especialidade para a gente ficar só com o quadro mais limpo. Pronto. Aqui é o princípio da subsidiariedade. Pode focar só aqui, princípio da subsidiariedade. Isso. A lei primária prevalece sobre a subsidiária. Princípio da subsidiariedade. Lex primária derogat subsidiária. Muito bem. Pode descer. Aqui eu tenho um conflito diferente. Existem duas caixas. Uma maior e uma menor. De maneira que a caixa menor cabe dentro da caixa maior. Olha aqui, a setinha. Eu estou colocando a caixa menor dentro da caixa maior. Ela está vindo para cá. Olha como ela cabe dentro. A norma maior, quer dizer, a caixa maior, a lei que descreve um fato mais amplo, é chamada de norma primária. E a lei que descreve um fato menor é chamada de subsidiária. Ora, se o fato cabe dentro da norma primária e cabe dentro da norma subsidiária, se o fato cabe dentro da norma primária e dentro da norma subsidiária, prevalecerá a norma primária. Porque, vai para cima, a lei primária deroga a subsidiária. Princípio da subsidiariedade. Olha como o conflito aqui é diferente. Ó. Essa é a norma primária, a mais ampla. Essa é a norma subsidiária. Vamos ver os exemplos? Extorsão mediante sequestro. E sequestro. Ora, a norma primária descreve a extorsão mediante sequestro. Dentro da extorsão mediante sequestro, cabe o sequestro. Aqui está previsto o sequestro, não é isso? Aqui está previsto o sequestro. E aqui está prevista a extorsão mediante sequestro. Claro que eu vou aplicar o artigo 159 e não o menor, porque o 159 descreve todo o fato. E o 148 só descreve uma parte do fato. A parte mais ampla, evidentemente, que absorve a menos ampla. Você vai dizer, não, pera um pouquinho. Ele sequestrou a vítima e exigiu o resgate. Dá para aplicar no sequestro, ele não sequestrou? É verdade, ele sequestrou. Mas ele fez mais do que isso. Ele extorquiu mediante a prática do sequestro. Então, para que eu vou colocar nisso, se ele fez muito mais do que isso? Aplica a norma do artigo 159, a norma primária. Aqui descreve o fato maior, o fato mais amplo. 157, roubo.
146, constrangimento ilegal, eu posso até botar aqui o 147, ameaça. Evidentemente que o roubo, pode vir comigo na minha cara, o roubo é um constrangimento ilegal, mas é mais do que isso, então eu ponho na caixa maior. Evidente que no roubo que teve ameaça, tem ameaça, mas tem muito mais que isso, então eu ponho na caixa maior. 132, expor a vida de outra é perigo direto e iminente. 121, tentativa de homicídio. O sujeito deu 4 tiros. Deu 4 tiros, errou os 4. Mas ele deu os tiros para matar. Ele deu 4 tiros para matar. Errou os 4. Vai responder pela periclitação da vida? Tudo bem, ele expôs a vida da pessoa a um perigo. Mas ele fez muito mais que isso, ele tentou matar. Então ele entra na caixinha da tentativa de homicídio, porque ela é primária. A norma primária, que descreve o fato mais amplo, prevalece sobre a norma subsidiária, que descreve o fato menos amplo. Nelson Hungria dizia, maior penalista de todos os tempos, brasileiro, Nelson Hungria, a norma subsidiária funciona como um soldado de reserva. Cuidado com essa expressão, tá? Se cair na prova da OAB, é uma expressão do princípio da subsidiariedade. Nelson Hungria dizia, a norma subsidiária funciona como um soldado de reserva. Fica lá, fica no banco de reserva. Aplica a norma primária. Se porventura não der para aplicar a norma primária, aí você aplica a subsidiária. Ela fica como um soldado de reserva. Por exemplo, extorsão mediante sequestro. Comprovou-se que não teve exigência de resgate, que a finalidade não era exigir resgate, que ninguém exigiu, fez qualquer exigência. Bom, então não dá para aplicar o 159. Tira a norma primária. Eu aplico a norma subsidiária. Eu aplico só a norma do sequestro. Vamos a outro princípio. Princípio da consunção. Lex consumens derogat consumpte. Princípio da consunção. Lex consumens derogat consumpte. Só ali, só aquela parte do traço para cima. Princípio da consunção. Lex consumens derogat consumpte. Presta atenção agora. Comigo. Esse princípio é muito parecido com o princípio da subsidiariedade. Porque o mais amplo absorve o menos amplo. A diferença é que na subsidiariedade há um conflito entre uma lei e outra lei. E na consunção, entre um fato e outro fato. Quando a gente aplica o princípio da consunção, nós estamos olhando para o fato e não para a lei. Então, o fato maior engole o fato menor. Peixão engole peixe, que engole peixinho, que engole girino. Correto? Peixão engole peixe, que engole peixinho, que engole girino. O sujeito toma um tapa na cara num boteco. Ele toma um tapa na cara no boteco e diz, eu vou voltar, eu vou para minha casa, vou pegar uma arma de fogo, vou voltar e vou te matar. E vai e faz exatamente isso. Então ele vai na casa dele, pega uma arma de fogo, sai com a arma de fogo na rua. Porte ilegal de arma. Invade o boteco. Efetua disparos da arma de fogo contra a pessoa. Segundo crime, depois do porte, disparo de arma de fogo. Atinge a vítima, lesão corporal. Atinge de forma mais grave, lesão corporal grave. Lesão corporal gravíssima, morte. Olha quantos fatos foram se sucedendo. Porte ilegal de arma, disparo de arma de fogo, lesão grave, lesão gravíssima, homicídio.
o último peixe, que é o homicídio, vai engolir todos os peixes anteriores. Por quê? Porque ele vai responder só por homicídio. Ele não vai responder por porte de arma, mais disparo de arma de fogo, uma lesão grave, uma lesão gravíssima, mais homicídio. Ele só responde pelo último fato. O último fato absorve todos os anteriores. Por que ocorre o princípio da consunção? Para evitar o bis in idem. Quando eu puni o homicídio, eu puni o todo. O todo é composto de várias partes. Se eu punisse o todo e ao mesmo tempo punisse autonomamente cada uma destas partes, o sujeito estaria respondendo duas vezes. Ele responde pelo porte de arma quando ele responde pelo homicídio. Porque o porte de arma fez parte integrante do iter criminis do homicídio. Quando ele responde pelo homicídio, ele está respondendo pelo disparo de arma de fogo. Porque o disparo de arma de fogo foi parte integrante do homicídio. A lesão grave foi parte integrante. Ora, se eu estou punindo o fato maior, eu estou punindo todos os outros fatos. Então é como se eu tivesse aqui, ó. Ó o peixão. Homicídio. Dentro do homicídio, já está a lesão gravíssima. Dentro da lesão gravíssima, já está a lesão grave. Dentro da lesão grave, já está o disparo. Dentro de tudo isso, já está o porte de arma, porque para disparar você tem que portar. Então, no momento que eu puno o crime de homicídio, eu puni o todo. Se eu puni o todo, eu já puni ao mesmo tempo as partes. Este é o princípio da consunção. O fato mais grave, o fato mais amplo, absorve todos os fatos anteriores. Aí nós temos o antefacto não punível e o pós-facto não punível. Então, nesse caso, eu dei exemplos de antefacto não punível. O porte, antefacto não punível. O disparo, antefacto não punível. A lesão grave, antefacto não punível. A lesão gravíssima, antefacto não punível. E o homicídio absorve todos. O que é antefacto não punível? Antefacto não punível. Antefactum. É o fato anterior que fica absorvido como parte da execução do fato posterior. E do mesmo jeito que eu tenho o antefacto não punível, na consunção eu tenho o post-facto não punível. Que é o fato posterior não punível. Antefactum e eu tenho o post-factum. Por exemplo, o sujeito furta um bem. Furtou, está consumado o crime. Aí depois o destrói. A destruição é um mero exaurimento do crime. Fica absorvido pelo fato anterior. Este é o princípio da consunção. Um fato absorve o outro. Duas observações finais. Vem comigo aqui. Primeiro, para que haja consunção, tudo tem que se dar dentro do mesmo contexto fático. Eu dei o exemplo do cara que pega a arma, vai e atira. Agora imaginemos que o sujeito está com uma arma de fogo, perambulando pelas ruas a noite inteira. E quando amanhece, ele pega essa arma e pratica um assalto. Não tem nada a ver uma coisa com outra. São momentos completamente distintos, contextos fáticos diversos. Como não foi, aquele porte não foi utilizado especificamente para a prática daquele crime, como foram contextos diferentes, ele vai responder por dois crimes. Para que haja aplicação do princípio da consunção, você tem que ir no mesmo contexto fático, na mesma situação, para ficar claro que era uma parte da execução do crime. Se forem contextos distintos, responde por ambos os crimes. E a aplicação da súmula 17 do STJ. Súmula 17 do STJ. A súmula 17 do STJ diz respeito àquele crime que o sujeito falsifica um documento e com esse documento falsificado aplica um estelionato. Ele responde pelo falso e pelo estelionato, falsificou o documento e aplicou um golpe. STJ. Aplica a regra do contexto fático. Se a falsificação se exauriu naquele estelionato, se a falsificação se esgotou naquele estelionato, só responde pelo estelionato. O último fato absorve os anteriores. Por exemplo,
eu falsifico uma folha de cheque e aplico um estelionato com essa folha de cheque falsificada. Quando apliquei, a folha foi embora. Eu não posso praticar mais nenhuma fraude com este falso. O falso se exauriu, se esgotou no estelionato. Então o estelionato absorve o falso, porque o falso nele se exauriu. Significa que ele foi praticado especificamente como um meio para a execução do golpe. Por isso é absorvido por ele, mesmo contexto fático. Agora, eu falsifico uma carteira de identidade. E com essa carteira de identidade aplico um golpe aqui, outro golpe ali, outro golpe ali. Percebam, a cada estelionato praticado, o falso mantém sua potencialidade lesiva. Não se esgotou ali. Não foi falsificado para a prática específica daquele golpe. Nesse caso, responde em concurso de crimes. Tá certo? Súmula 17 do STJ. O estelionato absorve o falso quando o falso nele se exaure. Quando nele não se exaure, responde em concurso de crimes. E eu sei que já passamos o nosso tempo, mas apenas para não ficar incompleto, o último princípio, que é o mais fácil, que é o princípio da alternatividade. O que é o princípio da alternatividade? Deixa aí. O princípio da alternatividade diz respeito àqueles tipos penais que descrevem várias maneiras de se praticar a mesma conduta. Pega o tráfico de drogas, por exemplo. Importar, exportar, produzir, fabricar, trazer consigo, expor à venda, vender. Veja, o que diz o princípio da alternatividade? Se ele praticar várias dessas condutas, responde por um só crime. Aqui não existe um conflito entre normas, mas um conflito dentro da própria norma. A própria norma descreve várias condutas. Então ele importa a cocaína, transporta a cocaína, guarda a cocaína, mantém a cocaína em depósito, expõe a cocaína à venda e vende a cocaína. 6 condutas praticadas no mesmo tipo penal. Princípio da alternatividade. Responde pela importação, que é o mais grave, e todos os outros ficam absorvidos como fatos posteriores não puníveis. Aqui a diferença é que o conflito se dá na mesma norma, todos dentro do 33 da Lei de Drogas, e não nos demais casos em que há conflito entre normas diferentes. Vou insistir. Mesmo o princípio da alternatividade não é para ser aplicado na doida, não. No princípio da alternatividade, você só aplica esse princípio se for tudo dentro do mesmo contexto fático, como eu acabei de dizer. Agora, se ele importa cocaína, vende maconha, mantém heroína em depósito, expõe ácido lisérgico à venda, claro que aí são condutas completamente distintas. Você só pode aplicar o princípio da alternatividade se tudo estiver dentro do mesmo contexto fático. Com isso, terminamos a aplicação da lei penal no tempo. Estude essa matéria em casa. Se você quiser, aqui está muito bem explicadinho. Dê uma lida, veja com atenção e se prepare. Exame da OAB não é difícil. Uma última dica. De cada 10 questões do exame da OAB, 8 são tiradas do texto da lei. Até a próxima.